Buonasera, boa noite. Mais uma alma italiana para iluminar e deixar ainda mais intenso o seu final de semana. O programa Alma Italiana, você sabe, ele visita a cultura, ele visita a arte, ele visita negócios e também traz até nós histórias inspiradoras. E hoje é com muitíssimo prazer que nós vamos nos aproximar da arte, a sua força e a sua lapidação. Com muito prazer, nós recebemos 3 convidados. O pesquisador esportivo Rafael Gaúcho, muito boa noite, buonasera. Boa noite a todos, mais uma vez no teu programa. Que satisfação. Vamos dar um spoiler, Rafael. Estamos organizando a presença seguida do Rafael, que vai antecipar para nós a Arena da Copa do Mundo 2026 e também vai trazer histórias, curiosidades sobre os ídolos italianos e sobre o espaço sagrado do futebol. Contei. Posso falar algum deles que vai estar presente no nosso programa? O programa é nosso. Dino Zoff, Roberto Baggio, Giuseppe Meazza, Paolo Maldini, um italiano que marcou muito, obviamente, não somente a seleção italiana, mas Paulo Roberto Falcão, que foi o rei de Roma, Roma. Bruno Conte. Tá bem, isso fique conosco no Alma Italiana e você vai visitar as histórias através das pesquisas do nosso colega Rafael Gaúcho. Conosco também a professora de balé clássico Elizabeth dos Santos. Fazia tempo que você não nos visitava. Verdade, boa noite a todos. A felicidade é incrível de estar aqui neste programa tão maravilhoso com você. Tão intenso, né? É tão emocionante vir aqui sempre. Nós fazemos a alma italiana vibrar em todos os rincões de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do Brasil e além fronteiras, além mar. Mas o que está aqui ao nosso lado também a bailarina Manuela Fernandes dos Santos, multipremiada, jovem, uma menina com muito talento e também com muitos prêmios. Esse trio de visitas, então, hoje incorporam o Alma Italiana. Elizabeth, eu começo contigo. Um assunto que faz tempo que eu quero abordar, que chama o mito da bailarina, né? A moça, a mulher que é bailarina, ela parece estar fora da caixinha. Ela é um personagem meio que alheio, um outsider do seu grupo. Isso faz algum sentido para você? As pessoas criam essa imagem do bailarino como aquele ser perfeito, né? Existe até uma música que fala sobre isso, né? Todo mundo tem, aí cita várias coisas, né? Mas só a bailarina que não tem. Então existe realmente esse mito, né? E quando a criança ela entra na escola ou quando entra mais velho, agora nós temos recebido muitos adultos, pessoas maduras que resolveram se matricular no balé clássico iniciante, adulto. E então quando elas entram com uma expectativa de que já vão na mesma hora sair dançando, e então virou meio que um mito, um personagem, quando na verdade exige bastante da pessoa que quer dançar, que quer praticar a dança, exige bastante dedicação, disciplina. As coisas não são fáceis, né? Muita disciplina e uma força, uma garra que a gente trabalha muito bem no balé. No ensino do balé a gente trabalha muito a garra, a disciplina, a força, a resiliência, né? Mas, Elizabeth, tirando o estereótipo, a pessoa que dança, que é bailarina, ela acaba tendo uma postura diferenciada. Bastante. Olha, essa menina linda que está aqui conosco, eu estava observando a forma como senta, a forma como sorri, a posição das mãos. Então, assim, isto
fruto, um benefício do balé. A mulher, a pergunta é, a mulher se torna mais feminina? Olha, eu, 35 anos trabalhando com a dança, vejo a mudança em todas as idades. A mulher, ela se transforma com o balé, né? Existem muita atividade física no balé, mas eu acho que o diferencial de dançar é realmente essa beleza que sai, que está represada dentro. O balé, ele traz isso para fora, e a mulher, ela se transforma. Ela passa a ter uma outra visão de vida, de mundo, ela se senta diferente, ela caminha diferente, ela até para falar muda completamente a pessoa. Isso passa pela autovalorização? Às vezes eu ouço lá na escola, eu não imaginava que eu poderia fazer isso. Então eu acho que essa valorização, tu descobrir que tu tem potencialidades que na verdade estavam adormecidas, isso traz um diferencial muito grande para a vida. Qual é a forma de expressão do balé? A forma de expressão do balé depende qual a coreografia que a pessoa vai dançar do balé. Hoje em dia o balé tem outras vertentes, tem a vertente do neoclássico, que é realmente maravilhosa, que é uma vertente muito moderna, né? Se tu vai dançar uma coreografia de 1800, então tu tem que estudar como as mulheres se comportavam, os homens se comportavam naquela época, para te entender por que elas se movimentavam naquela época. Existe toda uma pesquisa, né, cenográfica, então a pessoa, ela precisa entender daquilo que ela está fazendo, e essa forma de expressão vai mudar conforme a fase que tu quer retratar quando tu monta uma coreografia. Sabe que tu estavas contando, eu estava me lembrando, eu fiz balé muito tempo com a professora Morgada Cunha. Quem não conhece a Morgada em Porto Alegre, meu abraço, icônica Morgada. A mãe da Adriana Calcanhoto. E nós estávamos no encerramento do Teatro São Pedro. Rafael, acredite. E entre uma troca de roupa e outra, eu não tirei a sapatilha. E estávamos as outras todas com os pés descalços. A primeira coisa, quando eu olhei, eu gelei, paralisa, né? Meu Deus. Aí eu olhei, a primeira coisa, olhar para ela, né? Olha como é importante, como a gente se torna criativa. E ela fez sim, e eu continuei com a sapatilha e sorri. Então, assim, naqueles momentos que tu não tens o que fazer, a tua segurança, ela toca ficha, entendeu? Não devia estar ali, com a sapatilha, aí está, continua. O que tu acha disso, Manuela? Olha, eu penso que depende do bailarino, depende muito do bailarino. Eu, por exemplo, eu sempre tive muita disciplina desde cedo, desde muito pequena, né? Comecei a dançar com 2 anos. 2 aninhos. Então eu vivencio, eu respiro o balé praticamente desde que eu nasci, desde que eu saí da barriga da minha mãe. Cresci nos teatros, cresci vivenciando esse meio da arte maravilhoso. Então, esse caminho todo, né? Da minha vida junto com o balé. Então eu tenho muita disciplina, eu faço exatamente o que a minha professora pede, porque eu sei que é o melhor para mim. Mas às vezes nunca aconteceu de um imprevisto, eu também era disciplinada, mas assim, às vezes as coisas acontecem, né? E assim, quando tu tem este poder de encarar as coisas o imprevisto, aconteceu. Eu considero um dos maiores aprendizados do balé esse feeling de saber o que fazer na última hora. Porque todo espetáculo, por mais organizado que esteja, sempre acontecem imprevistos. E daí? Né? E eu acho que isso é um dos maiores aprendizados que o balé traz. Porque hoje em dia, essa geração, ela está acostumada a apertar um botãozinho e está ali. Todo o trabalho, tudo feito, tudo perfeito. Inclusive, elas querem que seja tudo perfeito. Mas é no imperfeito que nós trabalhamos o balé, né? Então, eu acho que quando tu tá num espetáculo e acontece, uma alça cai, tu tem que decidir ali na hora. Tu não tem... Ou eu fui pro lado errado, eu ensaiei 500 vezes aquela coreografia, mas no momento da apresentação, eu fui pro lado errado. O que fazer?
E a gente Tem que vê improvisar. crianças muito pequenas resolvendo seus próprios problemas ali na hora. Crianças muito pequenas. Que foi para o lado errado, que de repente fez um passo, fez um agradinho, olhou para o público, fez uma outra coisa, inventou. Né? Então a criatividade é incrível como a gente vê isso. Por isso que o balé não é só o balé, tem outras áreas que complementam o balé, ainda mais nas escolas de formação. Por exemplo, tem aula de improvisação mesmo, tem aula de teatro, tem aula de música, tem aula teórica na dança, no ensino da dança, não só o ensino prático da dança, que consiste em várias disciplinas, como condicionamento físico, pilates, dança caráter, folclore. É maravilhoso a gente poder viajar através da dança caráter, através do folclore, que é uma forma de tu ensinar o balé através das culturas que existem no mundo, né? E onde o balé também tem nesses lugares. Então é como se a gente estivesse conhecendo como funcionam as outras culturas do mundo através do balé, quando a gente trabalha com a dança caráter. Então, o balé, ele é uma área interdisciplinar e é maravilhoso isso. Respondendo também, complementação que a minha professora Elizabeth disse para ti agora, e a tua pergunta de antes para mim, que eu acho que a improvisação é tudo para o bailarino. Pode ser que aconteça, mas pode ser que não aconteça alguma coisa que te leve a improvisar em público ou não, né? Às vezes até dentro da tua sala de aula, dentro da tua escola. Mas é necessário que a gente saiba como agir diante dessa situação. Passou do recado, e eu digo que a improvisação se faz necessária nas artes, no futebol também, né? Eu não sabia que eu jogava futebol artisticamente, porque me chamaram umas 3, 4 vezes de bailarino. Sério, real? Porque tem arte na tua... Então, não sabia, e eu me sentia, não, porque Tá tudo ligado. vai um homem te chama, os caras te chamam de bailarino, tu já tira... o cara tá querendo Ainda mais aqui no feminizar, não, é Mas verdade. tu sabia que isso é só aqui no Brasil? Em qualquer cultura do real mundo da isso. Europa, os homens dançam tranquilamente, sem preconceito. E aqui não. Aqui. Fica um recado para a gente pensar, para a gente... Se você, homem, menino, tem vontade de fazer balé, não se preocupe com o preconceito dos outros. O problema é deles. Se você tem vontade de falar, fale com a Elizabeth, que ela vai te aconselhar, e de repente você vai realizar o seu sonho. Mas você também pode realizar o seu sonho prestando atenção no recado da Casa de Escriba, e nós voltamos em seguidinho depois do comercial, enquanto você pensa e decide. Já imaginou propor ideias que transformarão o futuro sustentável do nosso estado? Então, acesse a plataforma gov.br/PactoRS25. Lá você pode criar propostas em 4 eixos temáticos, ou ainda apoiar outras propostas. As mais curtidas seguirão para uma seleção final, onde as 80 ideias mais votadas farão parte do relatório de diretrizes para a sustentabilidade do Rio Grande do Sul. Participe! Um convite à Assembleia Legislativa. A Alma Italiana de volta para você neste episódio que fala de arte, vai falar sobre futebol, e também nós vamos dar os parabéns a Manuela. Meu Deus, que honra, que orgulho, a nossa menina. Quantos anos tu tens? Eu tenho 32 anos. Uau! Gente, o balé opera milagre. Eu tava chamando ela de menina, Elizabeth, hein, Rafael? Bem, então assim, ó, quer rejuvenescer, vai fazer balé. Não tem problema, não tem. Tá feito, olha, eu estou impressionada. Mas impressionada, eu fiquei, a nossa produção ficou, Manuela, com a tua performance. E agora, voando para o famosíssimo, prestigiado Ballet de Ópera de Paris. Mas conta para nós isso. Bom, foi assim. Eu participei ao decorrer do ano de algumas masterclasses, né? E essas masterclasses não são só aulas de balé, só cursos. Elas valem também como audição.
Porque nessas masterclasses, normalmente, tem olheiros que são professores que trabalham dentro de companhias de renome internacional ou nacional, de dança, e daí eles têm a oportunidade de olhar através daquelas aulas dos bailarinos, e se alguém, assim, se eles gostarem, né, se alguém, assim, se destacar, eles gostam de chamar essa pessoa para uma entrevista, para outras questões, que foi o que aconteceu comigo. Numa dessas masterclasses que eu participei durante este ano de 2025, um dos professores que era da Ópera de Paris gostou de mim, né, do que eu fiz na aula ali, e daí ele me recomendou para uma audição, uma das audições que teriam dessa companhia. O nome dessa audição, que vai acontecer agora, entre os dias 26 a 30 de dezembro, em Paris, é Le Grand Étage, que significa o grande estágio, que eles normalmente têm 3 vezes durante o ano, mais outras audições de concurso interno, concurso externo do Ópera de Paris. A audição que eu estou participando não é aquela que tem em julho, nesse ano eu não me inscrevi, mas graças a essa recomendação, então, eu mandei meus materiais. Nós não sabemos quem foi o professor. Quem foi o professor, vamos deixar claro também, eu não sei Eles quem não é. disseram qual o professor que indicou. Só me parabenizaram que eu havia recebido uma recomendação e poderia participar a partir de então do processo seletivo, que é do Le Grand Étage, do professor André Clentage, né, que é do Ópera de Paris. E ele que está organizando em nome de toda a companhia, e os professores que vão dar aula na audição, inclusive, são professores do Ópera, que vão te dar oportunidades para o Ópera de Paris, dentre outras companhias de renome internacional que foram convidadas, como o Dutch National Ballet, o Staatsballet Ballet de Berlim, outras companhias. Manuela, e o Rafael vai me ajudar aqui. Por um jovem esportista poder se projetar, ele precisa treinar e ter disciplina, mas isso passa por patrocínio. É um investimento que, às vezes, vamos combinar, as famílias não têm como bancar. No balé, né? Não é assim que acontece, precisa de patrocínio. Com certeza. Então, aos empresários, eu já vou abrir uma campanha, aos empresários, prestem atenção nos valores que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, o marketing esportivo, o marketing de arte, o marketing literário, hoje estão no top da cadeia das estratégias para empresas. E eu te pergunto, na questão, no momento que a bailarina se prepara, ela também precisa de um investimento profissional? Com certeza. Tem vários lados, né, quando que fazem parte da preparação da bailarina, que complementam a preparação, e não só a preparação, a formação da bailarina. Não é só ir para uma sala de aula e dançar. É muito lindo quando a gente recebe uma carta de uma companhia, assim, bem importante, bem conhecida no mundo, falando: parabéns, você foi pré-selecionada para a nossa audição agora. Daqui 2 meses. Daqui a 2 meses, em dezembro, em Paris, imagina. Que eu iria te fazer... Sim, mas daqui a pouco a família... não tem como bancar esse sonho. R$50 mil reais. A viagem é 50 mil reais. Só a viagem. 20 mil, mais ou menos, as 2 passagens, né? A da professora e da bailarina. 20 mil a hospedagem. Mais 20 mil hospedagem. Caminhos com Flávia. Os Caminhos com Flávia é uma gaúcha que mora há 35 anos lá, na França, lá em Paris, e vai patrocinar a estadia. Ela tem apartamentos que ela aluga, ela leva os gaúchos daqui para conhecer Paris. Que bacana! E vai patrocinar a estadia. Então já é assim, vou aproveitar para agradecer a Flávia, né? Flávia? Muito obrigada. Como é o nome da empresa? Flávia Santos. É Caminhos com Flávia. Caminhos com Flávia. Da agência de turismo Biarritz, que comercializa as viagens dela. Então ela já temos um patrocínio? Um patrocínio já temos para... Agora precisamos do patrocínio para as passagens, alimentação, transporte. Atenção! Atenção, empresário italiano, itálico, ítalo-brasileiro. Pense nessa possibilidade maravilhosa de negócio, patrocinar esta moça com 32 anos que muito nos honra. Ela é multipremiada, né, Manuela? Com certeza. Então, quem quiser saber maiores informações, confere o Instagram da Manuela ou também da sua mestra, a Elizabeth.
Mas, mestre, hoje o programa está muito rico, né? Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre um pesquisador esportivo com ênfase em futebol. Rafael, eu confesso que eu fiquei muito impressionada da gente tu, né? No caso, mas me associei a essa ideia, adotei o Rafael como meu pupilo, porque ele pesquisa, ele traz, ele vai manter viva as memórias do futebol. Olha, te parabéns. Memória em jogo? Memória em jogo. Cris, quero te agradecer, porque tu estava falando do patrocínio, o que não se trata somente de tu financiar a viagem de uma pessoa, se trata de um sonho, uma oportunidade que tu está possibilitando para ela. Entendeu? E eu estou tendo a possibilidade de apresentar o meu trabalho em tantos lugares aqui. Quando ontem eu fui fazer uma apresentação na Casa de Cultura de Gravataí, que legal. Eu falei só sobre os gaúchos na seleção. Teve mais de 50 alunos, eles foram de ônibus prestigiar. Mas nós fizemos uma palestra, não foi uma palestra, foi mais que isso, foi uma performance do Rafael na Sociedade Italiana, e eu me impressionei com a jovialidade, crianças, né, crianças de 10 anos perguntando sobre situações relacionadas ao futebol. E eu te pergunto, qual é a história, qual é a curiosidade que tu trazes para o Memória em Jogo hoje aqui no Alma Italiana? Primeiramente, o primeiro brasileiro que foi campeão mundial foi pela Itália. Em o 34, primeiro brasileiro que foi campeão mundial foi pela Itália em 34, que foi o Filó. Mas eu não vou falar nada, já vou deixar para o próximo programa justamente para despertar esse interesse em conhecer a história dele. Memória em jogo, por quê? Como tu bem mesmo disse, é resgatar os fatos importantes, relevantes, e não somente os famosos, como eu acabei de dizer aqui, do Bruno Conte, do Baggio, do Giuseppe Meazza, mas principalmente brasileiros que fizeram história na própria Itália, e obviamente o mais emblemático de todos, que é o inesquecível Paulo Rossi. Ele foi o responsável pelos 3 gols da Itália contra o Brasil em 82. E tem uma história dele. O dia que eu vir contar isso, assim, ó, poucas pessoas, mas é uma história de vida, não tem nada a ver com futebol. E ele teve suspenso por quase 2 anos por causa da máfia do Totonero lá na Itália, que era dos resultados. Ele acabou participando, mas ele não tinha diretamente nada. E ele foi punido, ele estava no auge, e acabou tendo a pena reduzida, e então ele foi à Copa de 82. Mas ainda por confiança do técnico Bearzot do que da própria imprensa. E o Paulo Rossi, ele não é só aquele cara que fez os 3 gols contra o Brasil. Ele já havia sido eleito o 2º melhor jogador da Copa de 78. Só que as pessoas só ficaram assim, Paulo Rossi não jogava nada. Ele não jogava nada, ele teve entre os 3 primeiros em 2 mundiais. Um deles, até hoje, ele é o único italiano que foi campeão do mundo, artilheiro e o melhor jogador da competição. Essa honraria, só ele e o argentino Mário Kempes são os detentores. Nem Pelé, nem Maradona, nem Zidane. Rafael, aproveitando então que nós estamos preparando o Mundial de 2026, olha, eu acho que nós estamos largando na frente, né? E o nosso técnico da seleção brasileira e italiana? O Brasil estava ganhando há pouco. O programa é gravado, Não, eu estou dizendo assim, o Brasil está ganhando ao pouco, Cris, a identidade do Ancelotti. Ele conhece muito dos jogadores que estão na Europa. Então, assim, aquela disciplina, como vocês bem falaram, o brasileiro, ele passa a ter isso na Europa. Porque ele é cobrado. Ali é outra cultura. É outra cultura. Então, assim, o Ancelotti, ele não vai botar ninguém no time por carteiraço.
porque todo mundo respeita ele. Já mandou recado até, né? Sim, já deixou bem claro. Já mandou recado, tipo assim, quer jogar, quer entrar na seleção tem que jogar. Jogar. Tem que ter disciplina, Manuela, coisa que tu colocou, tu nos orientou e chancelou muito bem. E eu sempre gosto de reforçar aqui, Rafael, Elizabeth, Manuela, assim, que esta alma italiana, quando a gente fala e a gente vibra com isso, é porque a gente tem disciplina, a gente tem garra, é um sangue, é uma etnia de realização, não tem trabalho, né? De trabalho, de dedicação. Olha o que é a Serra Gaúcha, e eu não digo isso como nenhuma forma de discriminação, eu digo como uma forma da gente ter inspiração. O brasileiro sabe jogar, mas tu me desculpe, é frouxo, é um jogo para lá. Eu não entendo de futebol, mas entendo de estratégia. É um jogo para lá, um jogo para cá, bola para lá, bola para cá, entendeu? Então, pegando o gancho do Ancelotti, ele vai fazer na seleção, acredito eu, algo que o Paulo César Carpegiani fez no Flamengo. Ele colocou o estilo gaúcho no Flamengo, que era aquele toque, aquela carioquês. Quando isso aconteceu, o Flamengo foi o quê? Campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Depois chegou lá em Tóquio, fez 3-0 no campeão europeu, ao natural, porque ele colocou o estilo gaúcho. É gaúcho, e o Coutinho gostava dele. Então isso vai ser importante para a seleção. Eu apoio o Ancelotti e vou ter o prazer de resgatar não somente um pouco da história dele, também como jogador, mas de tantos italianos que marcaram o futebol. E este é o Memória de Jogo, que vai estar conosco por várias situações, vários episódios ao longo de 2025 e também de 2026. Manuela, nós vamos buscar um patrocinador para você. Você que pensa nisso, que de repente estender o seu pensamento sobre os benefícios de patrocinar, pode entrar em contato com a professora Elizabeth, com a bailarina Manuela. Muitíssimo obrigada a vocês, todo o sucesso do mundo. E ao nosso pesquisa, achei maravilhosa a tua ousadia de escrever o legado. A você, um excelente final de semana com muita energia, muita garra, e seja ousado. Nos encontramos intensamente no próximo Alma Italiana.